A vacina contra o novo coronavírus da Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, mostrou uma eficácia de até 90%. Os estudos e análises mostraram que o imunizante varia entre 60% e 90% com capacidade para agir contra o vírus vetor da Covid-19. E quem está com a gente aí, Paulo, o Naí Tupinambás, que já quase um integrante aqui Sócio do Central 98. Esse aí vai ter carteira assinada daqui a pouco, viu, João? É muito bom a gente falar com o Naí para a gente saber como é que tá essa vacina, se essa notícia é, sim, muito boa, essa notícia que surgiu hoje. Então, Naí, faz essa análise para a gente. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, pessoal. Eu e Lucas. Então, essa notícia é muito boa. Veio se juntar a notícia da semana passada e da semana retrasada. São 3 semanas de notícias boas, né? Teve a notícia da Pfizer, da Moderna e agora da Oxford. E agora acho que vai ter uma semana que vem da coronavírus, do Coronavac também. Então são 4 vacinas em fase final já, quer dizer, 2 já disseram, né? 3 já disseram da sua eficácia. Então é uma notícia muito, muito interessante. Claro que esses dados que foram publicados agora, tanto da Oxford, da Pfizer, da Moderna, não foram publicados, é bom deixar isso bem claro, foi um aviso da indústria farmacêutica, nós vamos precisar de analisar com cuidado esses dados. Mas isso é muito boa, essa notícia, eu acho que essa vacina, a gente estava com expectativa de ser em torno de 60%, ela deu até 90%, essa da Oxford, né? Então, aguardar a produção pela Farmanguinhos e começar a vacinar, quem sabe, até no início do outono do ano que vem. Professor, o maior desafio aí quando se fala da vacina contra a Covid é o armazenamento, né? Algumas vacinas que estão em pesquisa aí estão indicando um armazenamento, um procedimento muito custoso. O caso da vacina de Oxford é até positivo nesse sentido, né? Explica pra gente um pouco esse desafio de se armazenar uma vacina. Então, isso é uma coisa também, uma etapa que a gente não pode esquecer. A da Pfizer, que a primeira foi anunciada aqui há 15 dias atrás, ela precisa ficar menos 70 graus centígrados. Então, assim, nem toda a unidade de saúde vai ter um freezer a menos 70 graus. Né? A da Moderna já melhorou um pouco, né? Que é a mesma plataforma da Pfizer, que é RNA vírus, né? De RNA mensageiro, desculpa, ela precisa de menos 20. E agora essa notícia ótima da Oxford, que ela pode ficar refrigerada em geladeiras comuns, a 5 graus centígrados. Facilita muito a distribuição e mais. Essas 2 primeiras, da Pfizer e da Moderna, nós não vamos ter acesso fácil. A dose prevista da Pfizer em torno de R$150, a dose da Oxford, que vai ser produzida no Brasil, deixar bem claro, pela Farmanguinhos, é em torno de R$12. E sem precisar desse freezer a menos 70. Então, claro que isso vai impactar muito na distribuição da vacina, que vai chegar com mais facilidade na ponta. Claro que não teremos vacina para os 210 milhões de habitantes do Brasil no primeiro momento, nós vamos escalonar quem vai tomar primeiro. Provavelmente os trabalhadores e as trabalhadoras de saúde, né, aquelas pessoas mais vulnerabilizadas, idosos, acima de 65 anos, hipertensos, diabetes, enfim, vão ser também nessa primeira fase da vacinação e talvez até 2022 vacinar toda a população brasileira, que vai ser ou com a da Oxford ou a Coronavac também. Se ela der um resultado positivo, é o que a gente espera, né? Unai, quando você fala, por exemplo, outono do ano que vem, nós estamos falando do mês de abril do ano que vem, a perspectiva mais otimista é final do primeiro trimestre e começo do segundo trimestre do ano que vem. Isso é disponibilidade da vacina, ou você já está contando com equipamentos suficientes nos postos, cobertura vacinal pronta para ser feita, ou você está levando em conta só a disponibilidade da vacina pronta e lá nos postos de saúde? Então, veja bem, a gente está contando que, por sorte, né, nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é capilarizado, e nós temos esse know-how de fazer campanha de vacinação. O Brasil é um exemplo de vacinação no Programa Nacional de Imunização, o PNI. Né? Então, a gente está contando com isso. Vai ter, tanto a Farmanguinhos quanto o Butantan já estão produzindo vacinas. Então, quando eu falo de, talvez, até 30 milhões de doses, até final desse início do outono do ano que vem, eu acho que já vai ser iniciar essa campanha de vacinação. Vai ser um desafio muito grande, gigantesco. Vejam, vai começar o outono, vai ter campanha de vacinação para a influenza e vai ter campanha de vacinação, a gente espera, claro, para a Covid. Né? Então, mais uma vez, a importância do SUS bem estruturado, bem financiado, bem equipado
e com recursos humanos para poder fazer frente a essa demanda que vai ser realmente gigantesca. Acho que nunca a gente vai ter um desafio tão grande como teremos agora, né, assim, nessa campanha de vacinação para a Covid. Aí uma questão que se levanta, e aí é especulação, e a gente ficou ouvindo, eu até ouvi já alguns especialistas falando da possibilidade. É real o fato de que nós, no verão, teremos menor suscetibilidade ao vírus do que, por exemplo, aqueles que estão no inverno no hemisfério norte, onde as doenças respiratórias se acentuam naturalmente? Olha, a gente estava com essa esperança, mas parece que essa sazonalidade ela não vai fazer diferença nesse primeiro momento da pandemia. A gente tem visto isso, infelizmente. No Brasil está entrando no verão agora, a gente tem visto um aumento do número de casos. A gente teve uma queda, né, a partir de agosto, realmente caiu, nossa média móvel caiu para baixo de 20 mil casos por dia, e agora, há umas 2 semanas, começamos a aumentar, então voltamos a ter 30 mil casos por dia. Então eu acho que, infelizmente, nesse momento, nós não podemos contar com a sazonalidade. É claro que no inverno pode até aumentar a transmissão, menos pelo comportamento do vírus e mais pelo comportamento das pessoas. As pessoas lá no hemisfério norte ficam mais em ambientes fechados, que são ambientes que propiciam a transmissão mais facilitada da Covid. Então, infelizmente, nesse momento não dá para contar com essa sazonalidade, não. Doutor, voltando a falar dessa vacina de Oxford, é só para a gente ter esse entendimento, né, ainda mais nesse tempo de fake news, ela tem essa eficácia de 60% a 90%. Era esperado, né, pelos pesquisadores, uma vacina acima de 50%. E existem outras vacinas que têm esse valor de eficácia, né? Se eu não me engano, da H1N1 não tem uma eficácia de 70%. Isso é normal, né, doutor? E isso qual que é o benefício para a população? Legal essa sua pergunta. Tem época, assim, a vacina da influenza, da gripe comum, vou falar assim, e a gente trabalha com ela, tem anos que a eficácia fica abaixo de 50%. Né? E tem anos que ela fica em torno de 70%. O máximo que ela atinge é 70%, e mesmo assim a gente percebe que as campanhas de vacinação para a influenza, elas reduzem a taxa de mortalidade, principalmente nas pessoas mais vulneráveis, nos idosos, no caso. Então a gente estava trabalhando com a eficácia de 50% para a Covid, da vacina da Covid. Agora o mínimo, vamos dizer assim, a bandeirada que nós estamos chegando é em torno de 70%, né, de eficácia, que é muito bom, né? Ela vai dar um alento para nós, vai dar um tempo para a gente poder reestruturar o SUS, quem sabe com a vacina, aí sim, nós atingimos daqui a 1 ano, 2 anos, a imunidade de grupo ou a imunidade de rebanho, né, como alguns dizem. Ô, doutor, falando sobre a sazonalidade ainda, para não embolar a língua, a Covid-19, o SARS-CoV-2, completando aí esse mês 1 ano de seu conhecimento, né? Então a gente ainda não sabe como ele vai funcionar ao longo das estações, então é muito recente ainda para se entender, né, o funcionamento desse vírus, a evolução dele, eventuais mutações, e a gente fica muito ansioso quando o papo é Covid-19 e o comportamento dela em diferentes regiões do mundo, né? Sim. Engraçado, assim, que a gente estava contando, os outros coronavírus, eles têm uma sazonalidade, os outros que a gente conhece desde a década de 60, que causa resfriado comum, eles têm uma sazonalidade, trava na língua aqui também. E aí depois, no início da origem desses vírus, provavelmente eles não tinham essa sazonalidade. E agora a gente está vendo isso concorrendo com o Covid, e a gente acha que ele vai ter uma sazonalidade daqui a uns 4 anos. Interessante também, você falou aí de mutação, e o que nós estamos vendo, que a mutação, se ela ocorrer, vai ser no sentido de tornar o vírus menos letal, né? Isso parece que é uma expectativa, não agora, infelizmente não agora, mas assim, a seleção natural do próprio vírus é aquele vírus que mata menos, é claro, ele vai sobreviver, vai ficar mais prevalente na população. O que nós temos visto é uma mutação aí que parece que ela transmite mais fácil, né, a doença, mas a taxa de letalidade é a mesma na população. Bom, nós estamos entrando na reta final. Unaí, uma questão que a gente fica muito preocupado é com relação à vulnerabilidade que estamos apresentando de um tempo para cá a essas doenças, né? A gente começa lá atrás, começa a ver, é claro, as pestes do passado dizimaram populações, mas nós fomos evoluindo no sentido de nos informar, de nos proteger,
E parece que agora nós voltamos a ter uma vulnerabilidade maior. Nós estamos com o risco, por exemplo, de sermos vulneráveis a uma nova carga viral de um outro tipo, ou nós vamos aprender a nos proteger melhor a partir de agora? Olha, espero que a gente consiga se proteger melhor. E proteger melhor é o quê? Tratar diferente a nossa estadia aqui na Terra, né? Esse capitalismo selvagem, destruição da natureza, incêndio no Pantanal, incêndio no Amazonas, isso tudo vai impactar nessa mistura de vírus. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 40 mil coronavírus circulando nos morcegos, né? E essas misturas de coronavírus de morcego com coronavírus com outros animais intermediários pode gerar um outro Covid. Nós estamos falando de Covid-19, vai ter um Covid-22, 40, sei lá, né? Mas nós temos um risco, nós estamos sempre sob ameaça de ter essas por destruição da natureza, claro, essas ameaças de novos vírus que a gente chama de quebrar barreira genética. Sempre quando você quebra barreira genética é sinal de problema. Foi assim com o HIV, por exemplo. Quando o HIV sai do macaco e entra no ser humano, nós estamos com o HIV até hoje, com esse problemão, né? O sarampo foi assim, né? E a Covid é o exemplo mais real e preocupante. Em 20 anos foram 3 coronavírus. Foi 2003, o SARS, a MERS 2012 e agora a Covid 2019. A gente acha que deve ter outros, né? Outros daqui a sei lá quantos anos, pode ser o ano que vem, daqui a 30, 40 anos, daqui a 20 anos. Mas se a gente continuar nessa toada de destruição da natureza, nesse consumo desenfreado, eu acho que a gente vai ter surpresas agradáveis daqui para frente. Muitas, infelizmente. João tem uma última pergunta para fazer, para a gente agradecer o doutor Nunaí, mas o João tem uma pergunta antes aí. Não, Paulo, eu queria saber do doutor, na verdade, uma opinião dele, porque nós temos aqui em Minas Gerais, saiu uma lista de 28 cientistas da UFMG que estão entre os mais influentes do mundo. Eu queria uma opinião sua, doutor. Será que a partir de agora nós vamos valorizar mais os cientistas e principalmente aqui em Minas, porque a gente tem pessoas muito boas, você é um deles, e será que a gente vai valorizar mais a partir de agora que nós passamos por essa pandemia? Pois é, tudo tem dois lados, né? O lado, eu não vou falar lado bom não, que não tem lado bom, mas tem outro lado da pandemia, é isso. A população, ela enxergou a importância que é o SUS, por exemplo, né? Tem um sistema de saúde público tão robusto quanto o nosso, a despeito dos seus ataques, e também ela está enxergando a importância que são as instituições de ensino superior. Aqui em Belo Horizonte nós temos a UFMG, né, e temos a Fiocruz também. Né, nós, professores, técnicos, estudantes, desde o começo da pandemia, nós voltamos totalmente nossas pesquisas para combater a Covid. E aí, né, você vê que nós temos 28 cientistas aqui no UFMG, que são, né, um renome internacional. Eu acho que a população vai dar mais valor, né? Acho que é importante isso. Não só dar mais valor, mas lutar, né? Eu acho que agora é um momento bom de lutar pelo nosso SUS, pelas universidades, pelo ensino público, e a gente pode dar um troco agora, né? Nas eleições de segundo turno, aqueles lugares que tem segundo turno, votar nos candidatos e partidos que sempre apoiaram o SUS, sempre apoiaram a educação pública, e é fácil saber quem está do nosso lado, quem está do lado do SUS e da educação pública. Bom, tá aí, conversamos com o professor Unaí Tupinambás, doutor Unaí Tupinambás, professor de infectologia da Universidade Federal de Minas Gerais, mais uma vez falando para a gente sobre como é que vai ser aí o desenvolvimento das vacinas, os cuidados que nós vamos ter com o Covid. Unaí, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Uma ótima segunda-feira para você. Eu agradeço. Boa tarde para todos. Bom dia, né? Bom dia para todos nós.